Eu quero falar de 3 pessoas de Love on the Spectrum. Na verdade, principalmente relacionada à primeira temporada, apesar dessas pessoas aparecerem na segunda e eu acho que na terceira também. Eu assisti só 2 episódios ainda da terceira temporada, então eu não tenho certeza se todos eles aparecem. 2 dessas pessoas aparecem sim, tá? Mas voltando. Eu queria falar da Abby, da Dani e do Steve. Então, começando com a Abby, que eu acho que é o mais fácil, eu achei super legal que eles encontraram alguém que, tipo, realmente tem muitas coisas em comum com ela. No primeiro encontro dela com o David, eu fiquei tipo, pera, um tá mentindo pro outro, eles estão exagerando, como é que o que tá acontecendo? Mas depois eu vi que não, que realmente eles têm muita coisa em comum, apesar de ter sim suas diferenças e suas individualidades, né? Enfim, então, tipo, no primeiro episódio que eles aparecem, eu fiquei tipo, meio, ai, nada a ver esse casal. Depois agora, assim, eu gosto muito. Voltando, né, pra outra pessoa, eu acho que eu vou falar do Steve primeiro, antes da Dani, né? Porque, assim, quando ele aparece, eu acho ele fofinho, assim, ele parece muito querido. É um senhor de 63 anos, e que só teve o diagnóstico, tipo, aos 60 anos, por aí. Agora não tenho certeza se foi, tipo, 59 ou 60, que eles falam 3, 2 anos atrás, sei lá, enfim, não lembro. Mas, já, assim, pelo menos perto da terceira idade, né? Enfim, então ele parece, assim, muito fofinho, ele parece ser muito querido e tudo mais. Mas quando ele vai para os encontros e mesmo as relações de amizade que ele tem, a gente consegue entender tipo, a real dificuldade que ele tem socialmente falando, sabe? E daí essa é uma questão assim que, nossa, deixa muito explícito a falta que faz o autoconhecimento e o diagnóstico mesmo, sabe? Porque tem muitas dessas coisas que ele teria conseguido aprender e desenvolver no decorrer da vida se ele tivesse tido um diagnóstico mais cedo. E assim, por mais cedo também nem tô falando na infância mesmo, tô falando tipo no início da vida adulta, enfim, né? Eu também tive o diagnóstico mais tarde, então eu passei a entender melhor. E assim, isso eu digo num sentido assim completamente de lugar de fala, porque eu tive o diagnóstico, né, adulta, e conseguir entender melhor as minhas dificuldades e as minhas qualidades também, né? E como me relacionar melhor com as pessoas que eu quero me relacionar, porque eu também não vou ficar forçando, assim, coisa que eu não tenho interesse, tá? Não é isso que eu tô falando, não é tipo, ai, nossa, tem que ser legal com todo mundo, não é isso que eu tô falando, não. Tem que ser amigo de todo mundo. Não, credo, muita gente. Mas voltando, então eu acho que fica muito explícito realmente as dificuldades que a pessoa não diagnosticada teve, sabe? Tipo, ele só era esquisito, com certeza, sabe? Né? Tipo, pra sociedade, pros amigos, pros colegas, enfim. Mas realmente dá para notar que ele não consegue, que ele tem uma extrema dificuldade de se relacionar, né? E agora indo pra Dani, tipo, ela me irrita. Ela me incomoda um pouco, porque assim, a primeira coisa que ela fala é sobre o fato de que ela quer, tipo, um casal, ela quer um namorado para serem um casal que trabalham juntos e vivem juntos e tudo mais. E daí, tipo, eu penso, tá, você quer um sócio, na verdade, tipo, enfim. E aí ela se relaciona com um rapaz, né? Em que, tipo, ela acha ele belíssimo, então ela fica completamente encantada e ela fala isso pra ele. Enfim, eles vão em 2 encontros, e nesses 2 encontros ela, tipo, super se declara pra ele e tudo. E daí depois ela liga pra ele pra terminar com ele, porque, assim, basicamente ela acha que ele não tem futuro. Que é questionável, né? Tipo, enfim, ele é um pouco mais novo que ela, se não me engano. Mas enfim, aí. E daí ele fala, tipo, que ela meio que enganou ele. E eu concordo, porque, tipo, ela não teve, assim, eu acho que ela não teve uma responsabilidade afetiva com ele, tanto que ela se declara completamente. Eu acho que, tipo, isso acaba levando ele a realmente se apaixonar por ela ou qualquer coisa do tipo, enfim. Voltando nela, não teve essa responsabilidade afetiva com ele, na minha opinião. Então eu acho que ela levou ele a se encantar, a se apaixonar por ela e tudo,
para depois, tipo, realmente parar e pensar, ao invés de ter parado e pensado, para então se relacionar. Ainda, em outro momento, ela quase chama um cara de feio. Quando ela meio que fala, tipo, ah, beleza não importa, não sei o que, enfim. Depois ela acaba se relacionando melhor com esse cara, mas assim, voltando para a questão, né, da rigidez que o autista tem, tipo, ela tem muito isso de, ah, eu quero alguém que já queira, que já tenha planos na vida, que tenha objetivos e tudo, e que os objetivos sejam iguais os meus, sabe? Enfim, eu acho isso super complicado, sabe? Mas eu acho interessante que ela realmente traz questões que às vezes a gente não vê quando autistas são retratados, principalmente questões que ela chama, né, de relacionamento mais maduro e tudo. Enfim, então eu acho interessante, tipo, ter ela na série, tá?